Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós precisamos entender os métodos de interpretação do livro do Apocalipse. Nós temos 4 métodos de interpretação. O primeiro deles é o método preterista, o segundo deles é o método historicista, o terceiro idealista e o quarto futurista. Vamos falar um pouco e discorrer acerca de cada método de interpretação. O primeiro deles é o método preterista. O que vem a ser este método? O método preterista considera o contexto histórico na interpretação do Apocalipse. O simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito, tudo até o ano 70 depois de Cristo. Este método entende-se que todo símbolo do livro do Apocalipse já se cumpriu, contemporâneo ao tempo em que foi escrito este livro. O segundo método é o método historicista. O que vem a ser? As profecias do livro do Apocalipse, para este método, ou outras profecias bíblicas, são interpretadas como se fossem cumprindo ao longo da história. Cada tempo de profecia, ele vem se cumprindo no decorrer da história. Por exemplo, quando nós falamos acerca das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, ele entende que é a igreja primitiva. A igreja de Esmirna é o tempo da igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, como a igreja do período imperial de Constantino. A igreja de Tiatira, dentro do período histórico da igreja medieval, o tempo que o catolicismo romano adorou mais imagens e assim por diante. A igreja de Sardes, a eles tem uma semelhança com a igreja no tempo da Reforma, e a igreja odierna, o tempo da igreja de Filadélfia. A igreja de Laodiceia em um tempo futuro, talvez até tribulacional. O método historicista, acredita-se que as profecias bíblicas elas já se cumpriram ou estão cumprindo durante o período histórico. O terceiro método que nós temos é o método de interpretação idealista. Que método é esse? A interpretação idealista pode ser definida como totalmente simbólica, na medida em que interpreta toda a descrição presente no livro do Apocalipse como símbolos, verdades ou ideais espirituais. Resumindo, o método idealista considera o livro do Apocalipse completamente simbólico. O quarto método de interpretação é o futurista. Na interpretação futurista, quase tudo no livro do Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros do fim dos tempos. Para alguns, com exceção apenas os 3 primeiros capítulos. Estes, dentro deste método de interpretação futurista, já se cumpriu. Do capítulo 4 em diante, ele vai ainda se cumprir. Este método popularizou com o surgimento da corrente escatológica conhecida como dispensacionalismo, que foi no ano de 1830 com John Nelson Darby.